Na busca do seu emprego dos sonhos, quando você não é indicado na cara dura, a entrevista é inevitável. Muitas pessoas se preparam para as entrevistas, fazem cursos, contratam coaches de entrevistas, mas não se preocupam com algo que é muito importante, mas que normalmente não se fala e é uma variável essencial para o processo. E que eu te digo, ela define o seu futuro num processo seletivo e muitas vezes a sua vida, que é o entrevistador. E às vezes o candidato faz tudo certo, ele se prepara, ele se conhece, ele sabe as principais respostas, mas o contato dele com o entrevistador ele não sabe o que fazer. Neste vídeo eu vou te contar os 6 principais perfis dos entrevistadores e vou te explicar como lidar com cada um deles e conseguir ser aprovado nas entrevistas e ser contratado pelas empresas. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo e tenho mais de 15 anos de experiência com o mercado de trabalhos, entrevistas e currículos. Então assista esse vídeo até o final, que você vai dar mais um passo para aumentar a sua empregabilidade e conseguir o teu emprego. Tudo bem? Então, Eduardo, sem mais delongas, solta a vinheta, cara. No fim das contas, você gostando ou não, quem sabe do seu futuro num processo seletivo é o entrevistador. Como muitas vezes o emprego é o que faz a gente crescer e conseguir as coisas nas nossas vidas, esse entrevistador acaba tendo muito poder, não é mesmo? E como o entrevistador também é uma pessoa, e cada pessoa é um pouco diferente uma da outra, eu venho te trazer alguns perfis clássicos de entrevistadores que, ao você entendê-los, você vai melhorar muito a sua empregabilidade e a chance de ser contratado e passar na entrevista. E vamos para o primeiro perfil. É o perfil formal. O profissional com esse perfil ele costuma ser um profissional frio e normalmente objetivo. Te digo às vezes que essa frieza também é uma defesa porque ele não é tão experiente na maioria das vezes. Mas de um modo geral ele é objetivo, ele é frio. Ele faz as perguntas e eu falo para você, candidato, não force a aproximação. Eu já vi muito candidato querendo ser amiguinho, querendo ser simpático e ultrapassando aquela linha ali do bom senso. E eu falo para você, pro avaliador, que ele tem esse perfil mais distante, mais frio, que foca só na pergunta e mais nada. Quando você ultrapassa essa linha, o único caminho que te resta é a eliminação. Então, para você não ser eliminado, responda as perguntas, atenha-se à sua preparação, e essa sua preparação ela passa muito por você se inscrever aqui no canal, porque nós aqui do Seu Oriente Carreira somos especializados em entrevistas. Então se inscreve aqui agora, porque você vai aprender muito sobre como se tornar um candidato melhor. Como você identifica o entrevistador formal? Eu te digo, é aquele entrevistador que não fala muito, se atém apenas à vaga, não tem muito sorriso, sempre se mantém distante, aquele aperto de mão de longe. Não que o entrevistador vai te abraçar, mas um outro entrevistador com perfis diferentes ele vai ter um contato um pouco mais próximo. E muitas vezes a frieza ela vai se dissolvendo na entrevista e quando isso acontece é um grande sinal porque você está indo bem na entrevista. Agora eu vou falar de um perfil que, na minha opinião, é o perfil mais complicado e que você tem que tomar mais cuidado. É o perfil do entrevistador simpático. É aquele entrevistador boa praça, que chega, conversa, ri, fala do futebol, fala da novela, dá aquela puxada de assunto, fala de amenidades, às vezes até fala um pouco da vida pessoal. E eu te falo, não que ele não seja uma boa praça, não que ele seja uma boa pessoa, saiba, ele está fazendo isso para te fazer abrir a guarda, e você contar tudo o que ele quer ouvir de uma maneira sem defesas. Não digo que isso é truque, porque não é necessariamente truque, mas ele faz aquilo propositalmente. E aí esse entrevistador é o que eu te falo, é o que descobre mais coisas, que o candidato ele sente muita vontade, acha que está dominado e ele sai falando. E é ruim sair falando, Carlos Eduardo? Não, não é necessariamente ruim. Mas você pode falar mais do que devia. Eu mesmo admito, o meu perfil como entrevistador é esse. Normalmente eu chego muito simpático, eu deixo a pessoa se soltar. É o famoso dar a corda para a pessoa se enforcar. Então tome cuidado com isso, deixa fluir, que uma coisa muito ruim para o entrevistador mais simpático é o candidato que não entra na onda, que quebra o clima, fica lá rígido, frio. Não, entre, converse, fale de futebol, não tem problema nenhum. Mas só tome cuidado para não falar demais e comentar coisas do seu pessoal que de repente poderiam te atrapalhar de alguma maneira. Então,
Entenda que cada fala que esse entrevistador ele te faça pode ser uma pergunta e tente compreender a pergunta e se atenha às respostas. Não vá muito além. Mantenha a sua preparação. E aí, falando de preparação, vai aparecer um card aqui agora de um treinamento que tem mais de 10 vídeos, onde eu dou dicas de como você pode se sair bem nas entrevistas. Então não perde, clica aqui que você vai aprender muito com essa playlist. Agora nós vamos para o nosso terceiro perfil. É o avaliador calado. Normalmente esse calado, ele vem fazer a entrevista em dupla. Tem um outro entrevistador que puxa e ele está ali do lado, parece um papagaio de pirata. Mas saiba, ele não está ali como um papagaio de pirata. Existem duas razões básicas que ele pode estar ali. Ou ele está, ou é uma questão da empresa, que é um profissional ou treinando, ou ele está ali aprendendo com o profissional que está guiando a entrevista, ou você já está num nível, você ocupa uma posição que eles precisaram fazer uma entrevista com mais cuidado e eles colocaram uma outra pessoa só para ficar te analisando. Então tome cuidado com isso. Não fique nervoso com aquela outra posição. Se só tem um falando com você, se atenha mais a esse um que está falando com você. Logicamente, uma hora ou outra você fala, olha para ele para manter uma naturalidade, mas se atenha a quem está falando com você, não se preocupe muito com ele. Bate papo, converse, responda as perguntas que você tiver que responder e saiba, ou ele está ali para aprender ou para avaliar o entrevistador que está te entrevistando, ou ele está ali para te analisar mesmo, ver os detalhes, e aí você precisa ser natural. Até porque quando você consegue ser natural numa situação dessa, você demonstra equilíbrio emocional. Às vezes é colocada essa pessoa ali do lado só para te colocar pressão, para saber como você se sai nessa situação. Então, é manter a calma e se ater ao entrevistador que fala com você. Se ele falar com você e quando ele falar com você, você dirige atenção a ele. Agora nós vamos para o perfil 4. É o bom policial, mau policial. Duas pessoas vêm te entrevistar, sendo que um é o mais ameno, é o que ri, que faz brincadeira, e outro é que vem te dar uma marretada. E como você lida com esse tipo de situação? Com o simpático bom policial, você responde, ria e tudo mais. Com o outro, você também dirige o sorriso a ele, responda o que tiver que responder e foque a sua atenção em quem estiver te direcionando a pergunta. Se for esse entrevistador mais agressivo, vire para ele. Se for o outro, se dirija para o outro. Mas se atenha a responder as perguntas que forem perguntadas. E sobre esse policial mau, eu já tenho ele atrelado ao quinto perfil, que é o perfil do entrevistador agressivo. E aí, tanto como você lida para esse policial mau do perfil anterior, quanto para o entrevistador agressivo propriamente dito, é o seguinte: eu já fui para entrevista assim. Eu fui para a entrevista de maneira agressiva para derrubar o candidato. E normalmente quando a gente faz isso, são para entrevistas de alto escalão. São para entrevistas onde o nível, a pressão, ela é muito alta. Então não dá para ser uma entrevista de muito risinho, bate-papo, legalzinha. Você já chega na pancada. Você chega questionando os pontos fracos, você fala de uma maneira mais agressiva, você se coloca o não verbal de uma maneira um pouco mais imposta para você testar como esse candidato se coloca. E normalmente os cargos que têm muita pressão precisa ter uma entrevista dessa. E se você, candidato, já passou por isso, você precisa como? Como você resolve essa situação? Você resolve mantendo a calma, você não pode entrar na pilha do entrevistador, e eu admito que eu já cansei de desestabilizar candidatos, que eu chego de uma maneira mais agressiva, eu questiono. Quando o candidato me responde uma pergunta que eu não acho tão satisfatória, eu vou lá e dou uma marretada em cima, eu questiono, eu falo que aquilo não dá certo. Ou às vezes eu jogo para essa pessoa, quando ela me traz uma resposta, eu falo que ela está errada, jogo uma outra coisa, e muitas vezes essa outra coisa que eu jogo errada de propósito, para saber se essa pessoa ela vai ter coragem de me enfrentar. E aí eu já vi muito candidato cair nisso. Na hora eu acho que ele fica meio com medo, fica meio apreensivo, e ele não me questiona. E aí quando eu falo aquilo errado para ele, eu tô doido, ele fala: meu filho, me questiona. E ele vai lá e não me questiona, aí perdeu o ponto. Porque no trabalho dele, ele vai ter situações com muito mais pressão do que essa da entrevista. Se ele não consegue se sair bem nela, ele não vai se sair bem no emprego. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente já chega logo marretando na entrevista. E para você sair bem nisso,
é manter a postura, manter a calma, responder as perguntas, mas principalmente se ater a resultados. Você precisa apresentar resultados. As porradas virão em relação a coisas que você fez ou deixou de fazer. E aí os seus resultados vão mostrar que você tem razão no argumento que você está utilizando. E agora, por último, e não menos importante, e que praticamente todo mundo que me vê agora já passou por ela, é a entrevista com o gestor. É provavelmente o seu chefe ou o chefe do seu chefe. Ele está vindo para entrevistar e o foco dele principal é a parte técnica. Até porque entende-se que o RH ele já viu o comportamental. E se você chegou até aquele momento da entrevista, os candidatos que chegaram até ali, eles já estão aptos comportamentalmente falando. Então o foco dele vai ser o técnico. Então, se você não domina muito bem aquela prática, se você não sabe exatamente, estuda. Veja o que aquela empresa faz, veja o que aquele cargo faz, tente investigar nas outras entrevistas quais são as necessidades que a empresa está buscando, que tipo de problema que o setor tem, para você poder responder isso na entrevista com o gestor. Ele vai vir trazendo questão técnica. O que você faria nessa situação? Qual o conhecimento que você sabe? Você sabe usar tal ferramenta? Me fale um pouco sobre ela, ou vai ter um teste para você fazer. E ali é a hora de você realmente mostrar que você domina o setor que você está participando da vaga. Nesta entrevista com o gestor pode ter alguém do RH ou não, mas saiba, naquele momento, quando você vai ser entrevistado pelo gestor, o profissional de RH agora ele é seu amigo. Porque pense o seguinte, se o cara do RH, se o profissional do RH manda 3 candidatos e nenhum deles é aprovado, isso demonstra que o profissional do RH não trabalhou direito ou não entendeu o perfil da vaga. Então, quando ele manda os candidatos para o gestor, ele já confia em você, ele já acredita em você e ele conta que um de vocês passe. Então, se ele estiver junto na entrevista, saiba que de alguma maneira ele vai te ajudar. Então, preste atenção se nessa entrevista tiver esse profissional de RH, preste atenção na dica que ele te dá, porque pode ser uma dica, um caminho, um jeito de falar, uma pergunta para você levantar a tua bola. Quantas vezes eu em entrevista junto com um gestor, eu fiz uma pergunta capciosa só para o candidato poder falar uma coisa boa para ele demonstrar o potencial para o gestor. Quantas vezes eu já fiz isso? Então, na entrevista com o gestor, siga os mesmos conselhos das outras dicas, de se ater às respostas, falar de resultado, se estudar questões técnicas da área, mas fique atento nas perguntas do profissional de RH, porque normalmente serão perguntas para levantar a sua bola e não para te derrubar, porque se ele te derrubar, ele se derruba junto. E aí, curtiu esse vídeo? Agora você entende melhor que cada profissional pode ter um perfil diferente e saber lidar com esse perfil pode ser crucial para a sua aprovação? Então agora você vai se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós damos dicas e dicas como essa que outros vídeos no YouTube não falam. Tudo bem? Então, Serente Carreiras é o seu canal aqui no YouTube de carreiras, de empregabilidade e mercado de trabalho, e espero muito ter te ajudado. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!